Tá. Então, ela para a gente ler até o capítulo 3, né? No caso, o capítulo 3 ficou para a semana que vem. Então, era o capítulo 1 e capítulo 2. Esse capítulo 1 e esse capítulo 2, ele é uma introdução do livro, tá? É muito importante que vocês leiam. Tu, Cláudia, leu até qual? Quanto que eu não ouvi? Tu começou agora, tá? A galera me mandando mensagem, daqui a pouco eles devem entrar aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Às vezes, ô Milena, o audiobook não é tão fiel, tá? Dependendo do audiobook que você está trabalhando. Mas eu separei algumas coisas aqui interessantes para esse momento. E aí, nas próximas semanas, eu sempre vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou trazer a minha visão sobre aquela parte do livro que a gente viu. E aí é muito importante que vocês prestem atenção, que vocês façam o seguinte: vocês leem até a parte que é da semana, entendeu? Não passa dessa parte, tá? Porque eu quero que vocês estejam com a memória bem fresca aqui comigo, tá bom? Então, não passa da parte. Se eu falei assim, vai até o 2, vai até o 2. Teve gente que mandou para mim que, tá, já estou no capítulo 4, não consegui. Beleza, tudo não tem problema nenhum. Só que quando for a semana daquele capítulo, dá uma recapitulada nele, tá? Porque eu quero que você fique literalmente... O que a gente está fazendo aqui? Um mastermind. Então, eu leio, então eu tenho uma percepção, e aí a Milena tem uma percepção, a Cláudia tem uma percepção, todo mundo começa a ter uma percepção, e um vai ajudando o outro nisso daí. Às vezes a Milena vai ter uma percepção desse capítulo que eu não tive, e que, caramba, vai acrescentar na minha vida. Tá? Então, tenha tudo muito fresquinho na sua memória. Outra coisa, você precisa ter um caderno de anotações, tá? Isso é para você levar para a vida. O que a gente está fazendo aqui? Está criando um hábito de leitura, tá? Então, o que você faz? O livro é seu, né? Se não tem, pelo amor de Deus, compra um livro para você. Anota as coisas dentro do livro, marca aquilo que você se identificou, ok? Terminou? Faz tipo um resuminho daquilo que você entendeu. Isso faz você fixar na sua mente. Quer melhorar mais ainda? Esteja no clube do livro para você ensinar o que você aprendeu para outras pessoas, porque isso faz fixar mais ainda. Então, aquela coisa, li o livro, não entendi nada, ou li o livro e não já esqueci tudo que eu li. É porque, você não percebeu o livro dessa forma, você não fez uma coisinha, e 2, que essa técnica é infalível. Aprendi isso com o Joel J. Cara, ele lê 30 livros por semana, praticamente. Então, assim, eu aprendi isso com o Joel J. Então, você vai lá, marca no livro aquilo que você gostou. Esse negócio de marcar no livro que você gostou faz você ler mais de um livro, por exemplo, por vez, entende? Eu leio mais de um livro por vez. Então, o que eu faço? Isso aqui é dica de leitura. O que eu faço? Quando eu estou num livro, eu vou um pouquinho antes e vejo o que eu marquei. Aquilo é como se abrisse uma gavetinha na minha memória e eu acesso aquelas informações e aí eu começo dali para frente, tá? Mas tudo é hábito. Então, recapitulando, se eu falei, o capítulo 1 e capítulo 2, leia esse capítulo 1 e 2 naquela semana, tá? Se eu ver que vocês estão bem adiantados, o que eu vou fazer? Eu vou botando mais capítulos, tá? Então, mas tá tudo certo. Então, faz aquilo ali para você ficar com a memória fresca, para a gente falar da mesma linguagem, tá? E aí, para melhorar o seu aprendizado, anota tudo que você anota no livro, faz um resumo do seu caderno e vem para o clube do livro e ensina alguém que você aprendeu. Eu vou ensinar, Jana, não é ensinar ser professora aqui, não. É você passar a sua percepção daquilo ali, ok? Então, show! Primeiro, assim, eu li esse livro, já deve ter... Eu li esse livro, já deve ter, sem brincadeira nenhuma, uns 4 anos, tá? Eu sempre volto nele
e vou dou uma olhada, mas ler completamente, eu vou ler nesse momento com vocês, tá? E eu li até o capítulo 2. Eu falei para vocês que a gente ia ler o capítulo 2 inteiro, eu li até o capítulo 2. E falou muito forte no meu coração. Hoje, é muito interessante quando você lê um livro pela segunda vez ou pela terceira vez, que você começa a compreender algumas coisas que antigamente você não tinha consciência para aquilo ali, né? E um monte de coisa que eu passei na minha própria vida, eu vi nesse livro aqui. Napoleão Hill, para mim, é um dos melhores autores de livro, sim, sem dúvida. A tua mãe é seu cachorrinho, deixa ele participar, Cláudia. Napoleão Hill, para mim, é o melhor, tá? É um dos melhores autores que eu conheço. O cara escreveu o livro há 100 anos atrás, e até hoje as informações dele são atemporais, são relevantes. Foi um cara que acessou os registros acásticos. Assim, eu tive a primeira percepção de registro acástico com o livro do Napoleão Hill, tá? O que me chamou muita atenção foi o livro Pense e Enriqueça dele nessa questão do registro acástico, porque ele fez uma reunião com consciências, e isso nada mais é que o próprio registro acástico. É muito louco isso. Aqui dentro desse livro já tem algumas coisas, então o cara acessou coisas num tempo onde não tinha Google, não tinha essa informação que a gente tinha, não tinha nada disso, e ele literalmente foi usado por algo maior para fazer o que ele tinha que fazer aqui. E aí, nesse primeiro capítulo, eu achei interessante, no primeiro e no segundo capítulo, sai. A gata quer subir, mas eu tô cheio de coisa aqui. Uma coisa que eu achei interessante foi, ele entrou em vários negócios na vida dele, se vocês perceberem, ele entrou em vários negócios na vida dele, e ele entrava no negócio, montava o negócio estava indo bem, e ele, não sei por que aquilo ali não preenchia o coração dele, ele praticamente dava um negócio para os outros, e os outros ficavam milionários com os negócios que ele inventava. Olha que doideira. E ele foi fazendo isso, ele foi fazendo uma empresa, abrindo empresa, fechando empresa, abrindo empresa, fechando empresa, abrindo empresa, fechando empresa, e nem ele entendia aquilo ali. E uma coisa que eu achei interessante é que depois que ele ouve a voz dentro dele, que é o nosso outro eu, que ele fala desse outro eu ali, eu achei interessante porque ele fala que ele tentou voltar para esses empreendimentos de novo. A voz, qual era a missão dele aqui? Catalogar pessoas, homens e mulheres de sucesso e o fracasso também, gente fracassada, para estudar, para ver se o sucesso tinha pistas, tá? Então, o Napoleão Hill é o maior modelador. O Napoleão Hill é o maior modelador da existência, entendeu? Ele catalogou a vida de milhares de pessoas. Ele observou por anos, estou falando de uma vida, gente. O cara passou a vida observando homens de sucesso e homens que tinham fracassado para entender a espinha dorsal de o que separava um do outro. O que um fazia, o que o outro fazia. E aí ele teve essa experiência de ter uma... Posso dizer que é um conselho, né? De, cataloga os caras que têm sucesso, mas também estuda os caras que são fracassados, que fracassaram em algum lugar, que você vai ver algumas coisas ali. Ele começou a fazer isso. E aí é bem interessante que todo o livro do Napoleão Hill, que eu já li até hoje, todos os livros ele fala uma única coisa. Se as pessoas que fracassaram, elas tivessem insistido um pouquinho mais, elas iam compreender que aquele momento de fracasso tinha uma semente preciosíssima para a vitória deles. Porque todas as pessoas que tiveram sucesso foram pessoas que foram muito fracassadas, mas que não desistiram por causa de um desejo ardente dentro delas. Todo o livro do Napoleão Hill, ele fala a mesma coisa o tempo inteiro. Não sei se é só para mim, porque essa frase é para mim, mas eu vejo. Depois vocês veem essa percepção aí. Paula, você conseguiu ler o livro? Coloca para mim no chat aqui. Se você conseguiu ler, fala se você conseguiu ler no capítulo 1 e o capítulo 2 para mim, para a gente conversar, tá? Então, ele sempre fala isso, que o fracasso é só uma semente para a vitória. Então, trazendo para a sua vida, hoje, o que você considera um fracasso? Sabe? Trazendo para a sua vida, a gente pode passar, por exemplo, aqueles momentos onde a gente não está entendendo nada, onde a gente tentou, a gente ouviu nossa intuição e se ferrou, não é assim? Porque às vezes a gente ouve a nossa intuição e se ferra. Aí a gente pensa que a intuição estava errada.
Não, a intuição não estava errada. É literalmente porque você precisa passar por coisas que você precisa passar para que algo maior se manifeste. Né? E ele começa a falar de vários homens, de várias celebridades, de várias pessoas de sucesso que aconteceu isso daí. Mas uma coisa que me chamou a atenção, a primeira coisa, eu fiz umas anotações, mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Ele faz várias coisas e aquilo não preenche ele. Ele faz várias coisas paralelas a essa missão central da vida dele, né? Qual é a missão central da vida dele? Catalogar pessoas. É isso. Ele cataloga pessoas, ele estudou pessoas. Ele não tinha um Google. Hoje, o que a gente vê, por exemplo, de comportamento, de espiritualidade, e que a gente conhece, por exemplo, vem muito do Napoleão Hill. Olha que doido. E aí, ele é aconselhado o seguinte, assim, ó, essa obra que você está fazendo, olha que louco, essa obra que você está fazendo de catalogar coisas, isso não vai te dar dinheiro na tua existência. E você vai precisar de uma outra fonte de renda enquanto você estuda aquilo ali que é a sua missão. E aí, olha a importância, né? Que às vezes você tem uma outra coisa que vai te dar a base para você manifestar a sua missão. E o cara falou exatamente isso. Você vai ter essa base, ok? Para colocar. E a pessoa que catalogar isso daqui, que aceitar essa missão, porque a missão era dele? Não, a missão era do todo. Ele que ligou o Wi-Fi e recebeu essa missão, entendeu? Para fazer isso daqui. Se ele não fizesse, outra pessoa ia fazer? É lógico que sim, mas ele veio para fazer isso. Então, ele acessou essa informação lá. E essa pessoa fala assim: ó, se você tiver disposição, você vai estudar isso, só que isso não vai ser para sua geração. Vai ser para gerações futuras, porque ninguém vai dar ideia para aquilo ali hoje. E aí, olha a gente aqui, em 2021, estudando o livro do cara. Falando do cara. Milhares de pessoas estudando. Esse cara aqui já gerou mais riqueza do que milhares. Por quê? Porque o que gera riqueza? Eu entro aqui, vejo uma coisa, isso toca no meu coração, eu faço a minha missão e isso gera riqueza. Então, ele vem falando de uma coisa muito maior. Então, ele faz um monte de coisa e nada daquilo ali sustenta ele, mas dá base para ele. Base intelectual, base espiritual, base de informação. Então, qualquer coisa que a gente esteja passando na nossa vida nesse momento é propósito. Se você está fazendo o que você ama, é propósito. Se você não está fazendo o que você ama, é propósito. Porque propósito é o que você está vivendo hoje para que você cresça, para que você amadureça, para que você se encaixe na sua tua vida. É o que você está vivendo de acordo com para manifestar a grandeza, para você amadurecer, para você crescer. O que é propósito? É viver plenamente aqui e expandir. Então, não interessa onde você esteja, Milena, nesse momento, é propósito. Porque a gente vai passar por um monte de coisa e é propósito. Então, tudo que o Napoleão Hill passou, de abrir empresa, fechar empresa, ficar falido e etc., a crise dele de estresse, a crise dele de incapacidade, a crise dele, ele passa por uma crise incrível. Eu não tinha percebido isso na outra vez. Isso não me chamou tanta atenção como me chamou dessa vez que eu li. Tudo isso era propósito. Ele estava vivendo aquilo ali, porque a gente acha que propósito é uma coisa só, oba, coisa muito feliz, maravilhosa. Não, às vezes você está passando pelo vale da sombra da morte, e aquilo ali é propósito. Se você realmente estiver vivendo aquilo ali, e se você estiver totalmente encaixada, né? Isso aqui está me fazendo crescer. Então, eu conheço algumas de vocês. Conheço vocês que estão aqui, todos, né? Como eu vi depois, não sei. Mas já que vocês estão aqui, eu sei, tá? Alguns de vocês estão passando por umas coisas, um momento de transição, ou não é bem isso, ou estou parece que tem duas coisas acontecendo. Isso é o propósito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu quero que você fale para você mesmo, assim, sinta-se dentro do teu coração e fala, tá tudo bem. É o propósito. Eu preciso passar pelo que eu preciso passar. E eu vou passar isso daqui. Por quê? Porque por mais que isso esteja aparecendo um fracasso na minha cabeça ou na minha visão, é o propósito. E se eu persistir mais um pouco, eu vou conseguir acessar a vitória que eu quero nesse projeto ou nisso que eu quero manifestar. E aí é interessante que ele vai passando por isso tudo.
E aí tem uma hora que ele chega lá no fracasso, e eu até anotei a página, é na página 13, você que está aí com a página, parece até Bíblia, né? Entra e abre a Bíblia aí na página, abre aí na página 13. E ele começa a falar de fracasso. E ele fala, minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso, olha isso, como quando o que ele chama de fracasso toma conta de sua vida. Porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Então, se você está passando por um momento difícil, hoje eu tive caixinhas assim, né? Ah, eu tô passando por um momento difícil, não sei o que é para fazer. Gente, nosso dinheiro tá valendo muito menos do que valia um ano atrás. Então, se você estava acostumado, se você ganhar X, e você está ganhando X, a mesma coisa do ano passado, você está vendo que você está apertado. E vai continuar apertado se você não começar a ganhar mais. Porque o nosso dinheiro está ganhando. Cláudia sabe, Cláudia é fixo, não é? Seu dinheiro está valendo menos, não tá? Você não compra a mesma coisa que você comprava há 2 anos atrás, há um ano atrás. Não compra. Então, tá apertado. E aí a menina falou assim para mim, Jana, eu sempre tive uma vida legal, não sei o que, não sei o que, e agora tá apertado. Eu mandei para ela um negócio, 10,25 é a inflação, minha filha, teu dinheiro tá valendo menos. Então, o que é isso daqui? Para te desmotivar, para que você se mexa. Esse momento é o momento de você inovar. Esse momento é o momento de você prestar atenção nas coisas. Milena, pelo amor de Deus, a cozinha de afeto era para estar 1.000 por hora para fazer coisa de Natal nesse momento. Entende? Então, perceba a vida, porque não é para te derrotar, não, meu amor. É para você se movimentar. É tirar a bunda da cadeira e começar a pensar em novas soluções. E é qualquer coisa. Teu casamento tá desgringolando, é para você tirar a bunda da cadeira e começar a perceber coisas que você não estava percebendo antes. Que tal você começar a olhar as coisas dessa forma? O fracasso naquilo ali como uma maneira de você mexer seu bumbum e fazer uma coisa diferente. Entende? E aí foi interessante, porque depois de anos, ele já dava palestra, preste atenção. Vai esperar passar fome, né, para se mexer? Porque é possível, entendeu? Não precisa. Tá ruim, o que que começa a fazer já? Meu amor, pelo amor de Deus, vamos se mexer, entendeu? Criatividade, você é uma pessoa criativa. Nasceu no Brasil, já é um bicho criativo, entendeu? Então, utiliza isso daí. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui é que ele já estava dando palestra de sucesso, fórmulas do sucesso. Olha que delícia. Fórmulas do sucesso, fórmulas do não sei o quê. Já estava ensinando pessoas a sair da merda, já tinha mapeado as pistas do sucesso. Ele já estava dando palestra, já estava rodando, já estava ensinando para empresários, aquilo tudo, lá. E ele mesmo não estava vivendo aquilo ali na vida dele. Olha que delícia. E ele passou um dos maiores fracassos da vida dele, onde ele não tinha forças nem para levantar da cama, ele morou de favor na casa dos outros, depois de ter pregado um monte e de ter passado a vida catalogando como ter sucesso na vida, ele estava morando de favor na casa dos outros, com a vida totalmente, com os relacionamentos bagunçados, sem nenhuma autoestima, todo ferrado. Olha que louco. Por quê, gente? Alguém tem alguma sugestão? Cláudio, por que você acha que ele passou isso daí? Porque ele achava que ele era um hipócrita. Mas, meu Deus, isso tudo que eu estudei, então, tá tudo errado. Porque se eu estudei o sucesso e estou nesse fracasso, que merda que eu fiz na minha vida inteira? Eu enganei todo mundo. O quantas vezes a gente se acha hipócrita? Porque a gente está passando por um momento ruim. Mas esse momento ruim é o que te diz se realmente você é hipócrita ou não. Porque tudo aquilo que você prega, você vai passar prova naquilo ali.
Ah, quer pregar sobre sucesso? Então vamos ver então. Quer pregar sobre superação, meu amor? Milena, quer pregar sobre superação? Então vamos passar coisas para ver se você supera. Porque na teoria e ver na vida dos outros é muito fácil. Mas quando a gente passa dentro da gente, essas mudanças começam a acontecer. Faz sentido, Paula? Mas como que eu vou ajudar as pessoas em coisas que eu mesma não estou conseguindo sair? Então, mas é assim mesmo. Você precisa passar pelo que você tem que passar. Por isso você tem que saber muito bem o que você quer da sua vida. Ter esse desejo ardente. Ele já começa no livro Pensa em Riqueza, ele já começa a falar que uma dos segredos do sucesso é você ter um desejo ardente por algo. Porque quando você tem um desejo ardente, você não desiste. Entende? Então, por quê? Porque se nesse momento onde você passa uma aprovação, se você não tiver um desejo ardente, você desiste. Porque o que vai te fazer ficar ali? E isso em qualquer coisa na sua vida, tá? E aí ele passa por isso tudo, e ele se sente um impostor, e ele passa por aquilo ali, e aí ele vai um dia caminhar. Olha que louco. Ele estava morando de favor, ele não tinha dinheiro, ele bota que ele não tinha dinheiro, nem para as necessidades básicas dele. Um cara que já tinha aberto empresas milionárias, um cara que já tinha fechado, dado empresas milionárias para os outros. Ele estava passando por uma situação onde as necessidades básicas dele ele não estava podendo, conseguindo é, suprir. Você tem noção de um negócio desse? Faz sentido isso? Nenhum. Porque ele sabia fazer. Então, por que ele estava passando aquilo? E aí ele fala que teve um dia que ele saiu de casa, ele pegou, saiu de casa, foi caminhar. E ele falou, foi bem interessante que ele falou que eu vou caminhar e vou fazer perguntas para mim, vou utilizar as técnicas que eu tenho, vou fazer as perguntas para mim e eu não volto para casa enquanto eu não tiver uma solução. E aí, naquele momento, quando ele falou, eu não volto para casa enquanto não tiver uma solução, ele decidiu, bota aí no seu caderno, se você tem um caderno, escolha. Ele decidiu levantar da merda onde ele estava e falou assim, vou sair dessa merda. Como? Não faço a mínima ideia, mas eu vou me mexer. Quando ele começou a se mexer, a ideia veio. A inspiração veio. E ele teve uma epifania, que já tinha sido profetizada por... Eu esqueci o nome do cara, o famoso lá. No começo do livro, esse cara já profetizou na vida dele de que quando ele estivesse no final da obra dele, ele ia passar por uma dificuldade. Muito tempo atrás. Ele ia passar por uma dificuldade, que ele ia encontrar um outro eu dentro dele, que ia terminar o trabalho que ele tinha começado. Olha que doido. E aí, nesse momento que ele estava na merda, ele escolheu sair da merda, foi caminhar, foi para um lugar distante lá, caminhar, já fico imaginando o lugar da minha, porque eu sou visual, né? Já fico imaginando a colina, assim, um negócio bem grande. Mas sei lá se foi assim. Aí ele foi, ficou ali, e ele ficava só se perguntando, ele ficou andando horas em círculo. Eu só saio daqui quando eu tiver uma solução. Eu quero uma solução, só saio daqui quando tiver uma solução. E de repente tudo iluminou na frente dele, e ele começou a ter acesso a esse outro eu. Esse outro eu mandou ele voltar para casa, pegar dinheiro emprestado, e ele começou a ouvir vozes na cabeça dele. Então ele fala que esse outro eu é o eu da fé, né? É o eu da fé, é esse outro eu dele da fé. E ele que era do medo, né? Que estava ali no medo limitado, e esse outro era o da fé, o da impossibilidade, tudo é possível, não sei o que, não sei o que lá. E ele fala que esse autor começou a dar as instruções para ele. E aí essa parte foi bem interessante para mim, porque puta que o pariu, eu tive esse ponto com esse outro eu. Foi no meu pior momento, vocês sabem da minha história. Foi no meu pior momento que eu tive a porra do outro eu ali. As instruções, faz assim, faz assado, vai lá. Eu não fazia ideia do que eu ia fazer. E aí eu falei assim, caraca, que interessante. Até me emocionei na hora que eu li aquilo ali. E aí foi muito interessante aquilo ali, porque eu falei assim, caramba, cara, isso existe. E olha que eu já tinha lido esse livro, gente. Eu já tinha lido esse livro e nunca me chamou tanta atenção. E aí o outro eu dele manda ele para um hotel de luxo. Ele não tinha dinheiro não, tá, gente? Ele pegou $50 com
com o cunhado dele, e ele falou assim, eu vou pegar... Ele recebeu todas as instruções para ele, num hotel de luxo, que ele ia ficar lá o final de semana todo, para que viesse as inspirações e tal, 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 tal. E ele foi viajar com aquele dinheiro, lá $50 era muito dinheiro, R$ 50 aqui tu não ia conseguir nem, mas lá naquele momento ia. E ele foi para esse hotel de luxo sem ter como pagar, mas deixando essa fé acontecer. E aí ele se reergueu ali dentro. Ele começou a ter uma visão mais clara sobre a missão dele, o que ele veio fazer aqui, e ele se reergueu depois disso. Ele começou a ter ideias de negócio dentro do hotel, onde ele não sabia nem como ele ia pagar aquele quarto. Ele pagou depois disso dali, e aí depois de muito tempo depois de um tempo ele começa essa entrevista com o diabo aqui, tá? E aí o livro todo, ele vai falar sobre medo, vocês vão ver, tá? E eu queria muito que vocês lessem, porque eu queria saber. Na semana que vem, eu quero que vocês leiam, porque eu quero ter bate-papo aqui, eu não quero só eu ficar falando, eu quero que vocês me deem o feedback de como foi para vocês esse livro, porque esse livro tem uma frequência muito alta e ele é muito transformador, tá? Então, leiam esse livro. Então, ele entra para aquele quarto de hotel, ele recebe essas mensagens desse outro eu, e ele começa a falar que ele começou a ter acesso ao divino, gente. Na última parte do segundo capítulo, ele fala, eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha, né? Ele começou a entender sobre como orar, sobre a fé. E aí ele fala de Deus no último capítulo, que eu achei muito interessante. Ele fala, o que eu realmente sei é que existe uma força, ou uma causa central primeira, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem. Que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade. Faz a noite após dia, inverno após verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. Tenho esse conhecimento porque o experimentei. Por muitos anos, venho mantendo o hábito de fazer um inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar, e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, que fiz durante o ano. Então, ele começa a falar de Deus, ele fala dessa força inteligência, essa inteligência maior, né? Essa fonte de inteligência, que faz com que desejos se tornem realidade. E ele fala que quanto mais, né? Se tu for ver nos livros, quanto mais você acessa essa inteligência infinita, mais você consegue manifestar aquilo que você precisa manifestar aqui, né? E ele fala que toda a riqueza dele, tudo que ele conseguiu de riqueza, ele acessou essa fonte infinita. Olha que coisa incrível, gente. Isso está na palma da mão da gente, esse conhecimento, gente. Tem milhões de pessoas que não fazem ideia disso. É muito triste isso. É muito triste. Eu honro a vida de cada um de vocês que estão aqui no ao vivo. Tem 105 pessoas no meu Telegram. 105. E um monte delas deram um monte de desculpa para não estar aqui. E tem poder de ter informação para mudar a vida delas. E elas estão esperando um milagre acontecer fora delas para elas mudarem a vida delas. Só que eu estou aqui para falar com vocês que o milagre está dentro de vocês. E isso daqui só vai fazer queimar o teu coração, que você já sabe. Só que você já sabe nível de alma. Você vai ler esse livro aqui, tua alma vai recordar de um monte de coisa. Depois vocês vão me falar isso. Eu tenho certeza. É muito louco. É muito louco esse livro aqui. E ele começa a falar de um estado de espírito chamado de fé, de começar uma fé inabalável, ele fala disso o tempo todo, de uma fé inabalável, de ter uma fé, de construir uma fé inabalável na vida, em mim, no todo, nessa inteligência infinita, que isso que constrói mundos. Então, o quanto a gente está precisando dessa fé inabalável, o quanto a gente está precisando nos conectar com esse outro eu, que é essa fé. Show? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Clica aí no para falar, ô Cláudio. Tá conseguindo? Tá conseguindo não, Cláudio? Clica no solzinho que aí você consegue falar. Milena quer falar alguma coisa? Paula quer falar alguma coisa? Fala aí. Não? Escreve aí, então, o que tu quer falar, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Na semana que vem, a gente vai falar sobre... A gente vai ler, né? Então, vocês que estão atrasadinhos, vocês vão ter que ler mais um gadinho, tá? Então, a gente vai ler o capítulo 3, Uma Estranha Entrevista com o Diabo, tá? E o capítulo 4, Alienando-se com o Diabo, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler tudo, que vocês aqui, ninguém leu ainda, tá? Mas quem tá vendo no gravado e leu, beleza. Então, tu continua da onde você tá? E aí, semana que vem, tendo mais gente aqui, a gente até comenta um pouquinho sobre o capítulo 1, tá? O capítulo 2. Então, a gente vai. Capítulo 1, 2. A gente vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Somente. Para no capítulo 4, tá? E se você já leu até o capítulo 4 desse momento, vai ler de novo, tá? Para ficar bem aqui dentro de você. E aí você anota as coisas que você compreendeu sobre o livro e a gente conversa aqui, tá? Valeu a pena hoje, Cláudia? A Milena tá trabalhando. Valeu? Então a gente se fala, então, semana que vem, tá? Eu vou subir isso aqui na plataforma, vou ver como é que eu faço isso aqui, tá bom? Beijo, meu amor. Beijo, Milena.